do aniversário dele, pergunta, quando que tu faz aniversário? Eu já estou dando indireta aqui, porque o Luciano faz hoje, amanhã quem faz? Eita, Maria Olívia, e dia 21, meu pastor. Amém. E não vem com aquela história, igual a Giovana, quando era pré-adolescente, foi falar para mim uma vez, Giovana, irmã do Avelino, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foi o que ela falou, de abrir o coração. Eu falei, graças a Deus, uma pré-adolescente já entendeu, o papel do pastor, o papel a função do pastor na igreja, cuidar das ovelhas. Vocês estão bem? Como que está a saúde? Estão cuidando, tomando bastante água, limão, vitaminas? Estão se cuidando, sim ou não, gente? Amém. Se cuidando ainda, a gente está correndo risco, Todo inverno é seco, todo inverno é um frio, de repente Rio Preto volta para o calor e o nosso corpo precisa aguentar, Mas Deus é bom demais, que Deus renove a tua força, que Deus fortaleça a tua imunidade, em nome de Jesus, guarde você, proteja, amém, te dê força para permanecer na presença dEle, amém. Glória a Deus. Bom, no final do culto eu quero orar por vocês, quero ungir cada um, em nome de Jesus, colocar as nossas orações mais uma vez perante Ele, Deus fará maravilhas. O tema do culto de hoje é Sinais do Mundo, amém? O tema da nossa campanha, Sinais de Jesus. Quantos acreditam que Jesus fez muitos sinais e maravilhas na terra, amém? O principal ministério de Jesus, o principal chamado de Jesus foi abrir os céus, amém? Para que eu e você pudéssemos entrar. Tem gente que acha que o principal ministério de Jesus era a cura, era o milagre, eram os ensinamentos, tudo isso faz parte. Mas o principal, Jesus ele veio e morreu por mim e por você, amém? Antes comíamos, bebíamos, morríamos e acabou a vida. Era desse jeito. Depois de Jesus, mudou-se. Amém? Hoje nós temos livre acesso à presença do Pai e não só isso, Se você morrer hoje, está amarrado, não vai acontecer. Mas se acontecer de você morrer, se você aceitou Jesus como teu Salvador, você, simplesmente pegou a chave dos céus. Jesus, eu te aceito como meu Senhor. Justificou todos os seus pecados, as suas iniquidades, e a porta do céu se abriu. A comunhão com Deus foi restaurada. Amém? Então Jesus ele veio na terra, sim, fez muitos sinais, E eu quero que você entenda, que não foi só um milagre, Não dependa apenas de um milagre. Milagre é bom demais, nós precisamos de milagre, não dependa apenas de uma cura, É sobrenatural também, nós precisamos da cura, do milagre, do agir, da proteção de Deus em nossas vidas, mas fé representa muito mais do que isso, amém? Fala comigo, fé é ir além, amém? No Senhor Jesus. E eu quero falar com vocês hoje, quantos aqui tem olhos? Todo mundo, gente? Não vou perguntar quem enxerga bem, quem enxerga mal. É outra história. Mas olhos todo mundo tem, E se não tiver, precisar de um óculos, procura o Fernando, que ele está dando desconto, lá na loja que ele trabalha. O melhor vendedor que tem na Sara, nossa terra, é o Fernando, pelo menos de óculos. Então nós temos olhos, nascemos com ele, E qual que é o papel dos olhos? Você já se perguntou? Nós olhamos, abrimos a nossa mente, a nossa mente é aberta através dos nossos olhos, Você foca, alguma coisa, aquela imagem ela vai para a tua mente, para o teu cérebro, E ali começa todo um processo de construção em relação àquilo que você está enxergando. Então os olhos naturais ele é um receptor, amém? Que
tudo que você olhar, teu cérebro vai guardando, vai marcando, vai gravando, né? E outro receptor importante que nós temos também são os ouvidos, amém? Quantos aqui ouvem, né? Coisa boa, né? Olhar também, olhar coisas boas, né? Nós estamos sujeitos na terra a olhar coisas boas e coisas ruins, ouvir coisas boas e coisas ruins. Nós temos isso, nós precisamos. Então os olhos e os ouvidos são as janelas da alma, né? Tudo que você enxerga, né, entra aqui na tua mente, no teu cérebro, né, e você começa a enxergar, né? E se você não olhar direito, você vai ver as coisas distorcidas. Se você tem problema para enxergar, né, lógico que você não vai conseguir aquela imagem perfeita, mas você vê, né? Então quem tem olhos enxerga, quem tem ouvidos, né, foi feito para ouvir. Amém? Glória a Deus. Agora, esses dois sentidos, esses dois receptores no nosso corpo, né, sendo usado de formas errôneas, né, pode nos levar tanto, se for de forma errônea, lógico que vai nos levar a receber coisas ruins dentro do nosso coração. E a nossa alma, ela começa a ser bombardeada com coisa ruim. Agora, se você está olhando coisas boas, visualizando coisas boas, lógico que a tua alma, o teu coração vai receber coisas boas, né? E isso tem tudo a ver com fé, né? Se eu tenho fé, né, eu começo a enxergar coisas boas, e as coisas boas vão acontecendo na minha vida, porque a fé vai movendo os céus e a terra. Então, se eu enxergar coisas boas, logicamente a minha vida vai ser uma vida diferente. Consegue entender o que eu estou falando? Se eu ouvir coisas ruins, né, também é outra coisa que pode acontecer de ruim. Eu vou começar a receber coisas ruins no meu coração, no meu interior, e a fé pode ir embora, né? E as tragédias podem hospedar dentro da nossa alma, do nosso coração, né? Então, olhos e ouvidos atentos, né, ao Senhor, nas coisas de Deus, a nossa vida vai ser diferente. Agora, se você focar os teus olhos e aquilo que você ouve, né, aquilo vai, de uma maneira errônea, vai entrando no teu interior coisas ruins, desejos ruins, pensamentos ruins, vontade de largar das coisas, de desistir das coisas. Então, temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós olhamos. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, amém? O olho ainda recebe algo, né? E aquilo ali você decide se é bom ou ruim. Agora, tudo que você ouve, né, aquilo vai direto para o teu coração, para a tua alma, né? E se for coisas ruins, logicamente serão plantadas dentro do teu coração, do nosso coração, coisa ruim. Quantos querem sementes boas dentro do coração? Quantos querem uma vida abençoadas por Deus? Né? Se os teus olhos forem bons, né, você vai viver por fé. Se os teus ouvidos forem bons, você vai viver por fé. Amém? Os ouvidos alimentam a tua alma, né? Os teus olhos alimentam a tua alma. Amém? Você consegue entender? Até aí, Jesus ele faz uma declaração muito interessante. Abram comigo Marcos capítulo 8, versículo 17. Marcos capítulo 8, versículo 17. Fala assim: percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? Seus corações estão endurecidos? E aí no versículo 18, Jesus, ele é mais forte ainda, né? E com o filho, né? Com o irmão, com o discípulo, né? O líder tem que ser forte, o pastor precisa trazer o norte. Deus ele fala, né? No momento que o servo está com um pensamento errado, Jesus ele chega de uma maneira forte aqui
perante os discípulos e de uma maneira que eles assustaram, mas mudou a vida deles. Quer ver no versículo 18? Vocês têm olhos, mas não veem? Olha a pergunta de Jesus. No meio daquela discussão, Jesus ele faz todo mundo parar de conversar e vira para eles, e com muita autoridade fala: vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Jesus ele é enfático em relação aos olhos, de novo aqui, em relação aos ouvidos. Espera aí, tudo isso que está acontecendo, nessa situação, nesse texto, nessa história, a multiplicação dos pães, a falta de pão ali, o povo com fome, o povo questionando, vocês não entenderam ainda o que está acontecendo, vocês estão enxergando tudo, vendo a situação, ouvindo tudo e ainda não entenderam o que está acontecendo. Jesus ele foi forte ali. Não se lembram, no versículo 18 ainda, 19, quando eu parti os 5 pães e os 5 para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaço vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaço vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entenderam. Jesus ele é bem enfático, é bem forte aqui com os discípulos. Vocês já viveram milagres, vocês já passaram por momentos difíceis e eu mostrei para vocês o caminho. Vocês estão vendo com os olhos naturais a situação, a circunstância difícil, vocês estão ouvindo, pessoas murmurando, situações difíceis, e vocês ainda não entenderam, qual é o motivo, como vai acontecer, o que é ter olhos espirituais, ouvidos espirituais. Acreditem, eu vou fazer um milagre. Olha para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, acredita em Jesus, Ele fará maravilhas na sua vida. Amém? Quantos creem que o Senhor fará maravilhas na sua vida? Fala: glória a Deus, eu creio, Senhor. Os discípulos ali, eles andaram com Jesus, eles não tiveram o momento deles ainda, seria mais para frente, depois da morte de Jesus. Eles começaram literalmente a andar por fé, que é o que eu e você estamos fazendo hoje. Os discípulos estavam andando com o irmão mais velho, com o Senhor, e tudo que precisava Jesus fazia. Não faltava o pão, até para pagar o imposto Jesus falava: vai lá, pega da boca do peixe e paga. Era tudo resolvido. Então eles ainda estavam engatinhando na fé, mesmo sendo discípulos de Jesus, não tiveram experiências marcantes, porque eles estavam olhando naturalmente. E o problema do ser humano é que quanto mais natural você olha, a tua visão é natural, quanto mais a tua visão está voltada para circunstâncias naturais, menos fé você tem, menos você depende de Deus. Consegue entender? Quanto mais você ouvir a voz da tua razão, quanto mais você ouvir a voz das pessoas negativas que andam ao teu derredor, ao teu redor, menos fé você terá. Consegue entender? Jesus ele leva aqueles discípulos a olharem com a visão espiritual. Deus ele quer nos levar a cada dia a viver por fé. Os olhos naturais vão te enganar. Fala para o irmão do seu lado: meu irmão, os olhos naturais te enganam. Por quê? Nós vivemos num mundo que já está pronto. O diabo já tomou conta. As situações naturais são terríveis. Se você imaginar, como que eu consigo viver nessa terra? É tão difícil, o imposto é alto, a gasolina é alta. Para trabalhar eu recebo tão pouco. Se você olhar para as coisas naturais, você desiste da vida. Está amarrado, Ainda bem que você, Jesus te encontrou e você pode viver, em espírito e em verdade, olhando com os olhos espirituais. Jesus ele ensina para aqueles discípulos que não compensa viver olhando para as coisas naturais, mas a vida do crente tem que ser uma vida diferente. Não é a crise que vai te derrubar. Amém? Consegue entender?
Se você for movido pela crise, você desiste. Se você for movido pelas circunstâncias da vida, os olhos naturais conectados na circunstância, no momento difícil, você não vai ter a fé, né? Pelo menos um pouquinho, como Abraão teve. Abraão olhou, né, acima das circunstâncias. Deus falou: olha, e aonde você enxergar, aquilo será de possessão, posse sua e da sua descendência. Abraão, ele já estava aprendendo, né, a olhar pela fé. Você tem aprendido a olhar pela fé? Ou você tem olhado com os olhos naturais? Você não vai conseguir dar 10 passos para frente sem murmurar. É assim, o ser humano é desse jeito, né? Ouvindo as circunstâncias da vida. A gasolina não vai abaixar, o álcool não vai abaixar, né? Tá caro as coisas, não tem como conquistar. Você não vai conseguir conquistar as coisas na sua vida. Agora, se você olhar com os olhos da fé, tá difícil, mas o meu Deus é o Deus da providência. Aí o milagre acontece. Consegue entender, igreja? Se você ouvir, não a voz do diabo, a voz da circunstância, mas se você ouvir, né, a voz do Espírito Santo, vamos mais um passo. Você consegue. Força, ora, ajoelha, busca, tenha fé, anda mais um pouquinho. De fé em fé, de glória em glória, você vai conquistando, tendo experiências que irão marcar a tua vida. Amém? Quantos querem ter olhos da fé? Quantos querem enxergar além das circunstâncias? Né? Uma pessoa do seu lado andando junto com você, falando que está difícil, tem um precipício ali, né? E você falando para ele: o meu Deus vai fazer, meu Deus vai mudar, né? Meu Deus vai fazer uma ponte agora, eu vou conseguir chegar no outro lado mais do que vencedor. Se você andar, né, olhando com os olhos da fé, você é mais do que vencedor. Se você ouvir a voz de Deus e não a voz de homens, né? Não a voz natural, né? A pessoa está brava, está indignada com a vida, né? Hoje um dos maiores problemas nosso em relação a doença e coisa ruim no mundo, né, é televisão, né? Você liga a televisão, já está lá passando, o motoqueiro cai, né, e acontece uma tragédia. Você liga a televisão, né, a pandemia está continuando em todo o tempo. Seus olhos naturais estão absorvendo coisas ruins e você não consegue andar, você não consegue caminhar, né? Agora está saindo lá na China, né, ou lá Jesus, o negócio do macaco, a varíola, né? Você quer ver se vai chegar aqui ou não? Continua assistindo, vendo as coisas negativas, né? Misericórdia, a tragédia vem. Agora desliga tudo que é ruim, né? Deixa de lado tudo que atrasa a sua vida, né? E começa a olhar para o autor e consumador da sua fé. Você vai ver Deus te guardando, Deus te protegendo, Deus tirando você das crises e providenciando maravilhas para você, milagres acontecendo na sua vida. Amém? O crente tem que andar na contramão do sistema. Olha para a pessoa do seu lado, fala: você tem que ter bom ânimo em todo o tempo. Amém? Pergunta de novo: você está animado, meu irmão? Você tem que olhar para os céus, você tem que olhar para as coisas de Deus. Aí o milagre acontece na sua vida. Amém? Muitas vezes nós olhamos, né, percebemos, ouvimos coisas e queremos que aconteça no nosso tempo, né? E o maior problema do ser humano é isso, né? Ele acha que tudo tem que ser no tempo dele, né? E eu já aprendi faz tempo, minha família também, o tempo de Deus é a melhor coisa que existe. Amém? Fala comigo: o tempo de Deus é o melhor para a minha vida. Amém? Sabe qual que tem que ser a tua oração? A minha oração, a nossa? Deus nos dê discernimento do mundo espiritual. Deus nos dê discernimento do tempo. Deus, é isso que o Senhor tem para a minha vida hoje? Papai do céu, será que eu estou indo muito rápido nessa área da minha vida? Pai, se
tiver algo errado, me traz a direção. Se você orar pedindo discernimento para a sua vida, eu não tenho dúvida que o teu relacionamento vai dar certo. Eu não tenho dúvida que o teu trabalho vai dar certo. Eu não tenho dúvida que a sua cura vai chegar antes do tempo, inclusive, porque o tempo de Deus é melhor do que o nosso tempo. Amém? Você consegue entender? Se nós aprendermos a discernirmos, não andar olhando apenas com os olhos naturais e ouvindo com os ouvidos naturais, mas com os olhos da fé e com os ouvidos, espirituais da fé também, ouvindo as coisas de Deus. Tudo que nós recebermos vai entrar na nossa emoção, vai entrar no nosso coração e nós seremos guiados por Deus. Amém? Não deixa coisa ruim entrar aqui dentro, não. Não deixa coisa complicada entrar dentro do teu coração, mas deixa apenas a presença de Deus entrar aqui e trazer paz na sua vida. As coisas vão acontecer, as coisas vão melhorar, a cura vai chegar, a provisão acontecerá na sua vida, o milagre vai acontecer. Amém? Quantos vão olhar com os olhos da fé? Fala para o Senhor: Senhor, me ensina a orar, a olhar, com os olhos da fé. Me ensina a ouvir a voz do Senhor, a voz do teu Espírito. Nós temos um exemplo aqui, mas eu não quero abrir. É Daniel. Daniel, ele teve uma grande experiência com Deus. Se você ler o livro de Daniel, tem muitas profecias que irão acontecer ainda. Não aconteceram. Mas, tirando essa parte profética de Daniel, ele foi um homem de Deus que ele viu o povo dele passando necessidade. Viu o povo passando por maldições hereditárias, acontecendo coisas ruins, o povo sendo levado cativo, o povo sendo subjugado. Daniel, ele faz o seguinte, o que muitos não fazem, ele faz. Lógico que hoje, com a sabedoria que Deus nos dá, e a Bíblia e essas histórias que Deus colocou nas Escrituras, nós aprendemos. Mas naquela época o povo, eles não sabiam muita coisa não. E Daniel, ele vendo a situação do povo, ele ora, Deus, o que está acontecendo com o povo de Israel, que está passando por momentos tão difíceis, sendo escravizado, passando necessidade. Olha a visão de Daniel, que visão diferenciada. Ele vê algo difícil, em vez de murmurar como os outros estavam murmurando, ele se achega na presença de Deus. O primeiro princípio que você tem que guardar no teu coração: quando tiver vales, tiver momentos difíceis, não murmure, não critique, não reclame, mas se coloca na presença de Deus. A palavra de Deus fala aqui em Daniel, depois você lê esse livro, ele começa a orar, e por causa da oração, Deus, ele começa a se revelar a Daniel. Então Deus, ele sempre vai se revelar a você, se você abrir a sua boca com muita fé e buscar a presença dele. Deus, o que está acontecendo com a minha casa, o que está acontecendo com a minha família, o que está acontecendo com os meus negócios, vai de coração puro, vai de coração aberto para Deus, que Deus, ele fala com você. A palavra de Deus fala que o anjo Gabriel visitava Daniel, várias vezes o anjo visitou. Tamanha intimidade que Daniel teve com Deus, e o coração de Daniel era bom. Deus, ele olha o nosso coração. Daniel, ele tinha um coração de fé, Você precisa ter um coração de fé. Daniel, ele tinha um coração intercessor. Ele estava preocupado não só com o umbigo dele, mas ele estava preocupado com as pessoas, com o seu povo. E Deus, ele revela, Deus, ele fala tudo. O povo está fazendo isso, o povo está fazendo aquilo, eles pecaram, eles erraram, a maldição está acontecendo porque existe uma brecha imensa no meio do povo, e Deus, ele começa a revelar para Daniel coisas ali sobrenaturais. E Daniel continua orando, ele continua buscando, A palavra de Deus fala que Deus ouviu o clamor de Daniel,
né? Deus ouviu, Deus ele vai ouvir o teu clamor, a hora que você orar, a hora que você buscar. Mas para que você consiga, né, fazer as coisas certas na vida, né, você precisa abrir os teus olhos e enxergar que tem um Deus poderoso, capaz de mudar a tua vida e a tua história. Amém? Você precisa ter ouvidos espirituais abertos para não ouvir, né, a negatividade, as coisas ruins que estão acontecendo. Para de ouvir as coisas ruins e comece a ouvir tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, né? No momento de ouvir coisas ruins, vai lá, liga um louvor, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração e fortalecer a sua fé. Daniel, ele fez isso. Em vez dele desistir do povo e cuidar da vida dele, ele foi e se levantou como um intercessor. Deus ouviu a oração de Daniel. Deus, ele entregou todas as respostas, tudo que Daniel precisava. O povo foi abençoado por causa de um justo, né? Aí, se você continuar vendo a história do povo de Israel, caíram de novo, pecaram de novo, mas já não era o problema de Daniel. Deus, ele levantou Daniel e abriu a visão espiritual. Daniel, ele tinha visões, tanto que o rei, né, procurou a ajuda dele, o auxílio dele, né, e ele mostrou ali da parte de Deus, foi usado muito por Deus. Deus, ele quer usar você. Amém? Agora, se você ficar olhando para as circunstâncias, se você ficar enxergando os problemas da vida, o milagre não vem, né? Ou pode demorar para acontecer. Fala comigo, está amarrado. Olha para o Senhor e fala: Senhor, eu quero ver a tua presença. Fala, eu quero visualizar, né, tudo que é bom, perfeito e agradável para o meu presente e para o meu futuro. Quantos querem, amém, visualizar, profetizar? Quantos querem que o Senhor abra os teus olhos agora, os olhos da fé? Levanta as tuas mãos, né, em vez de abrir os olhos, fecha os teus olhos, para que os teus olhos espirituais se abram, e fala: Senhor, abra os meus olhos espirituais, porque eu quero enxergar tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que o Senhor tem de bom para o meu futuro, para a minha vida. Agora põe a mão nos seus ouvidos, fala: Senhor, abra os meus ouvidos espirituais para ouvir a tua voz, para ouvir a tua direção, para ouvir tudo que é bom, perfeito e agradável para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Isso é se conectar com Deus. Isso é se conectar nos céus. Amém? É você olhar acima do problema, né? Você ouvir coisas boas, né? Isso são sinais que Deus quer trazer para você. E aí você começa a entender quando Jesus, ele fala, né, para os discípulos ali no versículo 18, Marcos 8:18, vocês têm olhos, mas não veem, né? Os discípulos estavam olhando as circunstâncias, o problema, né? E Jesus fala: vocês têm o quê? Ouvidos, mas não ouvem, né? Jesus estava ali querendo falar, né? O Espírito Santo, né, está no teu coração, querendo falar com você em todo o tempo, né? Você tem enxergado a glória de Deus, você tem ouvido, né, a voz do Espírito Santo. Isso é viver por fé, né? Quantos creem que o seu milagre vai chegar agora em nome de Jesus? Porque você vai olhar com os olhos da fé, com uma perspectiva boa. Amém? É de Deus. Deus, ele é capaz de fazer, ele é capaz de mudar. E agora você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Não vai por esse caminho, segue esse que é melhor. Esse caminho te leva à vida eterna, né? Não faça esse negócio, que esse negócio vai dar ruim, né? Não entra nesse relacionamento. Parece que é bom, mas você não buscou a direção. Olha o Espírito Santo falando, né? Quando nós ouvimos a voz de Deus, né, nós não erramos, né? E as coisas acontecem, né? Eu quero dizer para você uma coisa muito forte, muito sério nessa noite: as tuas orações são ouvidas sim. Amém? Deus, ele ouve e ele responde sim todas as orações que você
fizer para Ele. O que acontece muitas vezes é que nós oramos, mas no meio do caminho nós desistimos. Lembra daquele versículo que o agricultor saiu para semear? Ele lançou a semente, depois do almoço ele voltou para cuidar da semente e ele não parou de policiar, de olhar, enquanto a semente não brotou. Ele ficou de olho, e é assim que nós temos que viver a nossa vida, atentos, ligados, conectados com o mundo espiritual. Muitas vezes nós perdemos batalhas espirituais porque nós começamos a olhar naturalmente, começamos a ouvir coisas que só vai tirar a nossa fé. Fala comigo: Deus me livra disso. Amém. Fala assim para o Senhor, quer ver? Você vai falar: eu coloco a minha carne diante do Senhor. Faz essa oração: eu coloco a minha carne. A carne representa a tua vontade. Fala: Senhor, eu coloco as minhas vontades diante do Senhor, e seja feita a sua vontade na minha vida. Amém? Então o crente não aceita crise. Fala para o irmão do seu lado: você é a igreja. Fala para o irmão aí: você é a igreja. E quem faz parte da igreja não se deixa dominar por crise, mas vive na fé do Deus da providência. Vai providenciar todas as coisas, em nome de Jesus. Abra comigo Hebreus 11, versículo 1. Quem vive no mundo, meu irmão, é influenciado pelas circunstâncias. Agora, quem vive na fé é influenciado, amém, pela fé em Jesus. Hebreus 11, 1 fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Isso são os olhos da fé. Isso representa os olhos da fé na tua vida. Você vivenciando por fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Ou seja, aquilo que você espera. Se você permanecer na fé, vai acontecer. Amém? E é a prova das coisas que não vemos. Olha que interessante. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Eu creio, eu acredito. Eu estou ouvindo a voz de Deus, o Espírito Santo está falando que vai acontecer, então vai acontecer. E é a prova das coisas que não vemos, ou seja, porque você teve fé, aconteceu. Você não viu, aos olhos naturais era impossível, mas porque você abriu os teus olhos espirituais e você liberou a sua fé em Deus, o milagre aconteceu. A prova está aí. Eu preciso de fé. Amém? Eu preciso caminhar na fé. Eu preciso me fortalecer na fé. Até Jesus voltar, tem que ser um exercício diário. Tem que ser um exercício constante. Amém? Os teus olhos espirituais, a tua visão, decidirá o teu futuro. O ouvir a voz de Deus, os ouvidos espirituais, decidirão o teu futuro. Deus fala que tem um futuro de paz para você. Deus fala que tem um futuro de milagres, de maravilhas. Amém? Os olhos naturais te levam à escravidão. Escravidão do pecado, escravidão da tudo que é ruim. Você fica com medo. O medo te escraviza porque você está vendo coisas que não vai edificar a tua vida. Os ouvidos naturais têm vindo do seu pai, da sua mãe, de coisas que fizeram por você e a consequência chegou a você. Entrega isso para o Senhor também, porque não é teu. O Senhor, Ele quer tirar todo o peso do teu ombro, todo o peso do teu coração. Deus, Ele quer curar agora os teus olhos naturais e espirituais, para que você enxergue a grandeza dEle, para que você venha enxergar o poder dEle e o futuro que Ele tem preparado para você e para a tua casa. Fala para o Senhor: uma nova história eu quero, Senhor. É uma nova história que eu decido viver a partir de hoje. Viver por fé, não olhando para as circunstâncias, não olhando para as coisas ruins desse mundo, coisas que têm me afligido. Fala para Ele: eu quero agora viver por fé. No Senhor eu posso todas as coisas, no Senhor eu posso caminhar, no Senhor eu posso vencer.
No Senhor eu posso conquistar. Abre a sua boca e declare isso, meu irmão. No Senhor eu posso vencer. No Senhor eu posso romper os limites. No Senhor se começa uma nova história. O Senhor está escrevendo uma nova história. Os meus pecados ficaram na cruz. As maldições eu lanço agora na cruz. Eu rejeito toda maldição na minha vida e recebo a bênção do Senhor. Essa noite, e os meus ouvidos naturais serão adestrados para ouvir a voz do Senhor, a voz do Consolador, a voz do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus, porque o meu coração será alimentado com a glória do Senhor, meu coração será alimentado com a presença do Senhor, as coisas do alto. Pensem nas coisas do alto, pensem nas coisas de Deus, que a tua fé será renovada em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Põe a mão nos teus olhos e declara: os meus olhos são do Senhor. É uma janela da alma que verá as obras de Deus. Eu verei os milagres do Senhor, a glória, o poder do Senhor. Chega de receber tudo que é negativo, tudo que é impuro. Chega de me abastecer das coisas das trevas, das coisas do mundo. Agora eu quero ver as coisas de Deus. Eu quero viver por fé. Eu vou andar por fé. Chega de visualizar as crises. Chega de somatizar coisas negativas. Eu quero andar por fé, vivendo na providência do Senhor para a minha vida, vivendo e andando segundo aquele que é bom, que é perfeito, que é agradável. Jesus, o meu Senhor, o autor e consumador da minha fé. Aleluia! Eu vivo por fé.